Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Origem Talks número 17. É o primeiro de 2025 e, com muita alegria, a gente vai receber aqui um profissional jovem, a galera que está chegando, já atuando e se destacando na área de relações institucionais e governamentais. Hoje nós vamos falar com o Breno Guimarães, sócio da Ímpetus Public Affairs e coordenador do Comitê Jovem da Abrig. Seja muito bem-vindo, Breno, para esse bate-papo conosco aqui. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a Rebeca, que está aqui na produção também. É uma alegria muito grande. E vamos aí, vamos em frente. Estou muito animado para a gente conversar. Boa, até porque o Breno foi um dos ganhadores do projeto Jovens Talentos do Anuário Origem. E eu queria já começar até por esse ponto, alertando todos os nossos ouvintes que ainda dá tempo de se inscrever no projeto Jovens Talentos. É só entrar lá no site www.anuarioorigem.com.br. Seja você um jovem que se encontra dentro do regulamento, ou seja, ter até 30 anos no mês de lançamento do Origem, que é novembro, né? Esse ano a gente vai repetir o que fizemos no ano passado, onde a gente vai ter em outubro um pré-lançamento em Brasília, dia 22 de outubro, e no dia 27 de novembro vamos ter o lançamento da 7ª edição do Anuário Origem Latam 2025. E lá nós vamos ter, dentro do anuário, 5 jovens talentos escolhidos por uma curadoria com base nas 2 etapas dessa premiação. A primeira etapa está se esgotando o prazo, mas dá para correr e se inscrever. Acesse o regulamento lá e é basicamente um parágrafo por que você deve estar no Anuário Origem, que é feito para lideranças. Então, se você ainda não é gerente ou um nível acima, é a sua oportunidade de constar lá por meio do projeto Jovens Talentos. E aí eu já vou perguntar para o Breno, como é que você veio parar nessa área de RIG tão jovem? Você está hoje com quantos anos, Breno? 25, né? 26. Aniversariei agora no meio de julho. Você ganhou com 25, então, né? Você ganhou com 25 ou 24, né? Em 23, não foi? Foi 2023? Sim, mas você tinha 24 anos, era isso? Então. Como é que você foi parar nessa área de RIG? Como é que foi a tua trajetória profissional até chegar nessa área? E o que você está fazendo hoje, seja na Ímpetus, seja no Comitê Jovem da Abrig? Resume para a gente aí. Bacana, Rodrigo. É engraçado, né? Porque os caminhos que jogam a gente nessa profissão, né? Que é a profissão mais democrática do mundo, elas não têm uma ordem canônica, né? Você mesmo, a gente conversando recentemente, já sabendo a sua história, né? Começou na engenharia e agora está onde está, né? E é uma profissão muito multifacetada que faz a gente bater em cada canto e estudar e ter que se adaptar, né? Mas sendo um pouco mais objetivo, eu me formei em ciência política, comecei a minha graduação na Unirio, na Universidade do Rio de Janeiro, e depois fiz a transferência para a Universidade de Brasília, onde eu terminei, onde eu moro hoje já há pelo menos 5 anos. Tá? A primeira experiência profissional que eu tive, por incrível que pareça, não foi com Helgov. Eu comecei estagiando no Itamaraty, no escritório de relações governamentais, de relações governamentais, no escritório de representação no Rio de Janeiro, onde inclusive teve uma das constituintes, né? Nosso país, ali, o gabinete depois tem muita história ali dentro. E nesse lugar eu pouco usava ali os instrumentos que os profissionais de Helgov usam, né? De muita negociação, muita análise, né? Muita leitura, muita percepção e também um movimento estratégico. Na verdade, é um trabalho bem mecânico. Eu imprimia passaporte. Imprimi passaporte de alguns políticos do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de imprimir o passaporte também de algumas altas autoridades, né? Que na época de 2019 eram nomeadas, depois eram exoneradas. E isso foi bem interessante para entender um pouco do funcionamento da máquina pública e todos esses impasses que existem, né? Na sequência, depois de uma movimentação interna que até conecta o meu caminho com a Abrig, numa ocasião em 2018, eu estava aqui em Brasília, num evento sobre insegurança jurídica que estava acontecendo num plenário, se eu não me engano, era da Câmara. E o evento bem interessante, acho que isso era início de 2019, na verdade, isso era início do governo Bolsonaro, muita discussão em relação à privatização, e a insegurança jurídica era um tema muito quente, né? Então ali dentro tinham os participantes tanto do TCU, da CGU,
representantes estrangeiros também, com o pessoal do Oriente Médio e os presidentes da Câmara, enfim. E aí ali eu pude conhecer algumas pessoas, né? Eu acho que eu vi essa frase de você, volta e meia eu falo para os colaboradores lá na empresa, também os meus amigos. A primeira letra da profissão é R, né? RIG, de relações, né? Então, ali, olha, sendo um pouco entrão, desse jeito que a gente tem um pouco mais, né, talvez, da cultura carioca, por que não? Eu conheci algumas pessoas que, na época, estavam no governo do Estado, tiveram a oportunidade de me reconhecer e falar, olha, bem legal essa iniciativa, porque eu acabei entrando num shopping que teve deles, né, na sequência do evento, a gente ficou muito amigo, consegui me apresentar, e aí, em algum momento, ele me faz o convite para trabalhar na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A época, no início, também, final do primeiro ano do mandato do Wilson Witzel, né? E no início de 2020, quando começou a pandemia, a gente, enfim, acabei voltando para casa, não tinha tanta atuação ali dentro da secretaria, e por incrível que pareça, por incrível que pareça não, né, por mais óbvio que seja, né, teve toda aquela questão política com o governo Witzel, rei morto, rei posto, todos os secretários caíram, o superintendente por consequência, o subsecretário que me nomeou também. Eram pessoas que já compreendiam o que era o mercado de relacionamento governamental, tinham experiência no setor privado e pensaram, bom, por que não começar uma empreitada no Rio de Janeiro, né, para tratar sobre RealGov aqui a nível subnacional, no estado, né, tão sugêneres quanto o nosso, né, Rodrigo? Que a gente vê pouca atuação, talvez mais exposta do setor privado, né, junto ao público, não como a Brasília, né, muito curioso isso. E ali foi a primeira oportunidade, Henrique, que eu tive, né, dentro da Ímpetus, a empresa que eu fui estagiário, hoje estou sócio, no Rio de Janeiro, trabalhando com o subnacional. Então, durante alguns bons anos de início de pandemia e até pelo menos final de 22, 23, que é quando eu vim para Brasília, vivendo ali diariamente no Palácio Pedro Ernesto, também no Palácio Tiradentes, que agora os dois vão mudar de endereço, um deles já mudou, o outro vai mudar de endereço agora. E bem interessante ver essa sugenialidade que o subnacional nos traz, né? Acho que foi uma boa escola para eu vir para Brasília bem preparado. E depois de Brasília veio um movimento muito curioso, né? De estar transferindo minha graduação para cá, para terminar. Existem apenas 3 graduações de ciência política nas universidades federais do país. Felizmente eu consegui fazer essa transferência, terminar aqui em Brasília, no curso mais antigo, né? Com os professores com a formação muito num alto nível, até os dois, para ser justo com o Unirio também, os dois com uma formação muito equidistante, assim, mas o que me chamou muita atenção na UNB era a quantidade de cursos que tinham correlatos, né? A Unirio hoje é uma universidade que ela se destaca muito pela arte cenográfica, né? É uma universidade com foco, pelo menos com destaque nas artes. O curso de ciência política ali é muito jovem e tenho certeza que meus colegas ali de graduação vão todos serem alma maters aí em muito pouco tempo. E para resumir, foi assim que eu acabei chegando em RIC, né? E também estando aqui em Brasília, hoje eu tenho esse dever que é bem interessante, e acho que até quando a gente conversou em relação a ser jovem, ter muitas responsabilidades, é isso, né? Em alguns momentos essas coisas acontecem, não acho que existe qualquer tipo de preciosismo naquilo que eu... Não preciosismo, mas nenhum tipo de vocação externa, alguma iluminação externa para aquilo que eu estou fazendo, né? Eu acho que como eu sou cientista político, certamente você já leu, mas Maquiavel dizia que haviam 2 aspectos para definir a vida de um homem público, né? Virtude e fortuna. Eu acho que as coisas foram acontecendo por muita sorte, né? E a sorte aparece para quem está preparado. Então, muitas vezes, sempre preparando, abrindo mão de muitas coisas e entendendo o que eu queria, né? Eu sempre, abrindo aqui para vocês, eu sempre tive uma dificuldade muito grande no colégio. Eu não sabia muito bem o que eu queria, mas eu sempre conseguia dar um jeito, né? Eu acho que RIG é sobre isso, né? É sobre ver as dificuldades, você está encurralado no canto e falar assim, tá, eu tenho que fazer alguma coisa, senão vai dar algum problema aqui. Então, um aluno que se adaptou assim, e aí eu acabei chegando nesse lugar. E felizmente encontrei esse lugar, porque eu gosto muito do que eu faço. Muito bom. Você já foi picado pela mosquinha azul, do que eu conheço do pessoal que entra nessa área, assim como eu, 35 anos atrás, comecei já nessa área como estagiário, nunca mais saí dela. E você tocou num ponto interessante, aquilo que eu falo mesmo, o pessoal fica discutindo se é institucional, ou se é governamental, se é RIG, se é RealGov, né? E o mais importante, o pessoal esquece, é o R mesmo.
é o relacionamento. E você começou exatamente por isso, né? Na sua carreira aí, ainda com uma atividade mais mecânica que seja, mas você começou ali em Itamaraty, cara. Então, relacionamento puro. E outro ponto que você tocou é essa questão das ferramentas, né, das competências. E eu chamo a atenção, principalmente do jovem, vamos focar aqui nesse público um momento, porque a capacitação é fundamental. E o tema dos Jovens Talentos desse ano é exatamente o profissional de rig do futuro. Quais são aquelas competências que o jovem que entra nessa área, e os dados do Origem mostram isso, tem cada vez mais atração para jovens nessa área. Isso é muito bom, porque renova e complementa uma área que tradicionalmente, eu costumo dizer, não era nem nada de politicamente correto, era o nosso homem em Brasília, não era mulher, era o nosso homem em Brasília, e 99% eram homens bem mais sêniores que trabalhavam em Brasília, era isso. Hoje, isso já mudou bastante, o próprio anuário, de novo, traz isso, na liderança de RIG, você já alcançou mais de 40% desse público é feminino também, o que é ótimo, e a parte de jovens vem crescendo junto com a ampliação da área. Esse é outro dado que antigamente, nessa época aí, do nosso homem em Brasília, era o nosso homem, uma pessoa em Brasília, isolada. E hoje, se você olha os dados do Origem, essa pergunta ela é feita desde 2019, quantos são os integrantes da área de RIG da sua empresa, da sua associação e tal, e você tem ali que a área, nos últimos 3 anos, que mais cresce são os que têm 4, 5 e, sobretudo, 6 ou mais integrantes. Então, você vê essa mudança, porque as áreas que têm 1, 2 ou 3 integrantes vêm decaindo ao longo dos anos e vai subindo 4, 5 e 6, principalmente 6 ou mais. E muitas dessas posições são ocupadas por esses jovens talentos que chegam na área de RIG e começam a aprender. Eu vou fazer uma colocação, porque logo no início você falou ali da profissão de RIG, eu sempre falo isso, meu caráter professoral não é uma profissão, é uma atividade desempenhada por profissionais de diferentes formações acadêmicas. Então, você tem a profissão de jornalista, a profissão de engenheiro, a profissão de advogado, a profissão de economista, a profissão de ciência política que atua como RIG, que desempenha essa atividade. E isso é importante até para a gente não pensar sequer em criar uma barreira de acesso. Não, só quem faz isso é advogado. Essa discussão teve lá no início da regulamentação da atividade, mas já foi superada. Então, é uma atividade que é desempenhada por profissionais de diferentes formações acadêmicas. E um último ponto que você falou ali da sorte. Você teve sorte porque você pode ter certeza que quanto mais você estuda, trabalha, se prepara, mais sorte você vai ter. Então, eu acho que é uma bela trajetória, tá no começo, mas um começo já intenso. E nessa trajetória, minha próxima pergunta para você é: qual foi aquele projeto, qual foi aquela atividade, qual foi aquela ação dentro de RIG, dessa curta, mas excelente trajetória que você já desempenhou, que você gostaria de destacar? Teve alguma ação assim que te marcou, que você gostaria de dividir, poderia dividir aqui conosco, aqui com os ouvintes do Origem Talks? Rodrigo, eu tenho uma resposta pronta, eu até pedi para a edição ficar de olho nessa parte, tá? Porque eu não gostaria de expor o cliente, porque foi um estresse danado. Claro. Mas foi, para mim, assim, em termos de entrega, foi pouco, né? Mas foi preparar uma agenda de uma comitiva de Chicago aqui no Brasil, que deu tudo errado, mas no final deu tudo certo. Mas eu não vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre o convite que eu recebi da ONU para falar no EcoSoc Youth Forum, que eu acho que faz mais sentido, tá bom? Então, tá bom, pode falar. Acabou de fazer a pergunta, eu vou em cima dessa aqui. Tá bom. Rodrigo, um projeto que me marcou muito, não necessariamente envolvendo minha atuação empresarial, né, como alguém que está no RelGov, também toca um negócio, mas algo que me marcou muito até acho que eu posso até usar esse termo, né, uma militância dentro da área de relações governamentais para que os jovens conheçam mais e que isso chegue, né, e chegue nos ouvidos de quem precise ouvir. E acho que um ponto que me tocou muito, acho que mais no escopo da Brig, foi o convite que eu recebi por um grande colega, o Daniel Calarco. Ele fez um convite para que eu pudesse integrar a comitiva do EcoSoc Youth Forum, que é um espaço muito rico. A gente pôde participar, a gente ficou uma semana em Nova York,
participando das discussões sobre políticas públicas voltada para o público jovem, também para o meio ambiente, e todas as discussões climáticas que acompanham. Foi uma comitiva muito rica ali, muita gente do nosso estado, do Rio de Janeiro, muita gente ligada não só a essa militância em relação às discussões climáticas, mas também pessoas ligadas à própria discussão dentro do patrimônio cultural, o carnaval ser um patrimônio cultural, né? Existe hoje toda essa defesa para que se reconheça o carnaval como patrimônio cultural mundial pela Unesco, né? Então, isso é um ponto interessante. E acho que a riqueza ficou nisso, porque são pessoas de diferentes escopos que passaram uma semana em Nova York e puderam participar no plenário, né, do GQ, da United Nations, para poder fazer essa discussão. Para mim foi uma grande honra, porque olhando em perspectiva, todo lugar que eu saí do Rio de Janeiro, olhando a graduação, um pouco perdido, sem saber muito bem o que eu queria ali no final do ensino médio, que é muito traumático ali, ainda mais com a pressão que existe hoje em dia, com as redes sociais, e também com o momento hoje que o mundo vive, né, desse pós-globalismo, dessa coisa super interconectada, e todo mundo tem que ser alguém, entregar muito resultado. Para mim foi um pouco, eu fiquei muito deslocado, assim, e ver que, poxa, alguém pensou no meu nome para estar nessa comitiva, para ser alguém de prestígio no Brasil, eu fiquei muito contente com isso. Acho que foi uma grande entrega, assim, que com certeza, Pô, sem sombra de dúvidas, marcou a minha carreira. legal. E aproveitando até essa questão da exposição internacional, que eu acho isso fantástico, eu também tive a oportunidade de trabalhar ainda como jovem, como eu falei, eu comecei nessa área na Xerox, na época que a Xerox era a terceira maior filiada do mundo, né? Era Estados Unidos, Japão e Brasil, tinha 90% de mercado, uma exposição muito grande, então ali eu realmente cresci. Eu acho que, inclusive nesse sentido, vamos lembrar que o Anuário Origem ele é Latam. Então, você pode até contar essa experiência de ter ganho e figurar num anuário como esse, com certeza você tem uma exposição aí na América Latina, e prova disso é que no ano passado nós tivemos pela primeira vez várias inscrições de profissionais jovens que atuam em RIG em outros mercados que não o Brasil, da América Latina. E, inclusive, nos 5 premiados, tivemos 2 fora do Brasil. Isso é muito legal. Então, essa questão da exposição internacional, eu acho que é mais uma oportunidade para quem quiser se inscrever, porque não só é uma exposição num material que traz uma liderança de relações institucionais e governamentais dentro do país, mas também esse lado internacional. E aí, nesse sentido, olhando tudo que está acontecendo aqui, essa discussão das tarifaço dos Estados Unidos, né, questões já naturalmente globalizadas, quais são aqueles temas que na Ímpetus vocês estão trabalhando, assim, grandes guarda-chuvas que vocês estão atuando? Tem essa ligação das questões locais com essas questões globais? Tem gente de fora querendo saber como é que entra aqui, gente daqui querendo acessar outros mercados, porque tudo isso no final passa por RIG, né? Então você tem esse lado também lá na Ímpetus, tem essa oportunidade de tratar com gente de fora, com temas internacionais. Como é que é teu dia a dia lá na Ímpetus e os principais temas que você tem trabalhado? Rodrigo, as olheiras não são à toa, né? Eu acho que isso que é muito bacana do mundo globalizado, né? Porque uma pequena decisão governamental, a gente viu agora com essa questão do tarifaço, acaba dando todo reverbera na maioria das contas que a gente atende, né? É muito curioso porque o meu sócio, né, o Rodrigo Santiago, enfim, que a gente chegou a também conversar sobre ele naquele jantar, ele tem uma experiência, ele tem uma formação em relações internacionais e também é advogado, né? Ele estudou na França durante muitos anos, fez mestrado na LSI, cara com uma formação tremenda ali, para mim é uma honra ter ele como um mentor e um líder, né? E também é um cara que está ali dividindo a trincheira comigo day by day. Então ele traz muito desses insights em relação o que acontece no mundo que pode impactar nossos clientes. E a maioria dos nossos clientes são estrangeiros, né? A maioria deles franceses, alguns americanos, enfim. E a gente acaba tendo que fazer essa ponte de ser um grande intérprete, né? Porque afinal de contas o nosso trabalho é isso também, é aproximar uma área técnica, fazer uma comunicação fluida e entender o resultado que a gente quer. Então, sem sombra de dúvidas, acho que o evento mais recente que reverberou mais foi o Tarifaço, com muitos clientes perguntando, olha, mas o que a gente vai fazer, o que vai acontecer? E a gente
tendo que compreender cada vez mais. Felizmente, até na missão recente da Brig que a gente fez para Washington no final do ano passado, pude conhecer muitas figuras boas que estavam ali em instituições grandes, não só do mercado de rigging, mas também outras instituições do terceiro setor que trabalham com isso, que eventualmente servem de fonte para nós. E também essa questão, obviamente, o pessoal da ONU, que além de divertidos também do Rio de Janeiro, muitos deles ali também sempre pautando esse debate internacional. Né? Mas a maioria daquilo que eu, pelo menos, cuido de conta hoje estão envolvidos na área da saúde e infraestrutura. Tá? Também uma área bem interessante em relação à mineração. Então, a gente também brinca, né? A gente tem que ser muito versátil naquilo que a gente vai estudar e aquilo que a gente vai atuar. Então, hoje eu tenho que dividir o meu tempo em alguns mundos para poder entregar não há possibilidade de ser um expert, né? Por mais que me doa, né, essa limitação, porque a gente não tem todo o tempo do mundo, mas é isso. A gente estuda o que consegue e consegue entregar aquilo com a profundidade que merece, porque é isso que os estrangeiros querem aqui no Brasil, né? Eu costumo chamar a atividade de rig, o profissional de rig, de um especialista em generalidades ou um generalista em especialidades, porque parte dessas competências que a gente falou, que só crescem, né? E que é justamente o tema dos Jovens Talentos esse ano, que competências eu preciso falar, por exemplo, o Origem do ano passado todo foi baseado em tecnologia, dentre elas inteligência artificial, que hoje já faz parte do dia a dia do profissional de rig como uma ferramenta complementar, né, a sua atividade. Mas, fora isso, tem várias outras questões, essa própria área de comércio internacional. É engraçado, porque no MBA da FGV que eu coordeno, às vezes vem algum aluno e fala, mas professor, comércio internacional, eu não lido com comércio internacional. Você pensa que você não lida, mas você lida, porque amanhã também você pode ser levado aí a fazer um pedido de inclusão de um produto numa lista de exceção, num acordo comercial Mercosul, né, Está acontecendo comigo agora. Então, você precisa ter pelo menos o básico. Deixa eu me interromper, eu lembro da passagem, eu estou lendo o livro PT, uma história, do Celso de Barros. E aí tem uma passagem de uma entrevista, acho que é o Eduardo Jorge com o Lula. E aí o Lula fala assim, mas Lula, a gente não tem proposta para a reforma da Previdência. Ele falou assim, então estuda, porra. Literalmente o diálogo deles lá com eles confidenciando, então estuda. E ele fez a reforma assim, por que não isso, né? Então tem que estudar mesmo, né? Exato. E essa é a nossa vida, tem que estar sempre aprendendo. Vem um cliente de um setor que você ainda não conhece, a primeira coisa que você vai ter que fazer é desenvolver essa competência de aprender rápido, né? De buscar informação. E aí a tecnologia, se por um lado ela traz muita informação, ela também ajuda a filtrar se você souber utilizá-la bem. Né? E eu acho que aí o jovem que já nasceu digital, ele pode complementar muito bem um time, uma equipe que tenha uma diversidade que permita ele atuar com liberdade, com respeito, com criatividade, mas, ao mesmo tempo, respeitando a outra geração. Porque, vou dar um exemplo prático, né? Eu já ouvi também de muitos alunos, mas professor, não tenho cartão mais, porque a minha empresa aqui é ecologicamente correta, é SG, não tenho cartão. Então, leia aqui no meu QR Code. Eu falei, poxa, mas vem cá, como é que você faz quando você interage com um senador de 70 anos, que não sabe o negócio de entrar ali no coisa, ele gosta de pegar o cartão em papel. Então, eu acho que a gente está passando nesse momento, e aí a próxima pergunta é exatamente essa. Em termos de gerações, você outro dia estava conversando comigo, você está preocupado com a sua geração e mais preocupado ainda com a próxima geração. Fala um pouquinho sobre isso e, nesse contexto de rig, o que você está enxergando e que poderia colocar aqui para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que é dessa galera jovem que poderia ficar mais atento. Tá. Eu vejo com muita preocupação isso, porque eu sinto que eu acabei estudando, li 2 livros que me chamaram muita atenção para isso e foram espaços até eu esqueci o termo, mas quando você se reconhece, parece que você já esteve ali, tem uma certa identidade. Como se fosse um déjà vu. Foram 2 livros de 2 psicólogos, né? A Geração Ansiosa e a Geração Dopamina, que acabaram virando best-sellers aí nesses últimos 2 anos, acho que foram publicados em 22, 23, enfim. E eles trazem atenção para isso, né? Em relação
não só necessariamente a geração, a crise que acontece com a geração Z. Os dois acabam se complementando porque um foca nos processos neurais em relação à dopamina e como que hoje a sociedade está muito doente com a economia de atenção e com a facilidade para se conseguir prazeres, e como que essa pequena questão cognitiva impacta em toda uma geração que cresceu já conectada, né? E não houve nunca antes na história do mundo uma geração que teve essa primeira conexão, né? Então, hoje existe, e por isso que eu acho legal, até rasgando uma seda aqui para você, Rodrigo, em relação à importância de se ter dados, né? Então, o Anuário, ele faz isso muito bem, porque muitas vezes a gente ficava de olhada, né? Mas isso é profissão de cientista político, de internacionalista, de que não, e ali tem as bases de todo mundo, né? Então, isso dá cara e traz o debate para o outro nível, né? Então, esse livro faz essa mesma toada, ele traz ciência, né? Então, e com dado, né? Que acho que os dois são americanos. É curioso quando você vai ler um artigo de ciências humanas de algum americano, ele vai colocar log, ele vai colocar número, ele vai tentar matematizar a sociedade. Né? Isso é bem interessante. E nessas discussões, eles mostram que a geração Z hoje é a geração que mais tem taxa de automutilação e tentativa de suicídio, muitas vezes causadas por uma depressão que surge, né, e é muito acentuada pelo uso desenfreado de rede social. Não estou dizendo que a rede social é ruim, estou fazendo juízo de valor em relação a isso, mas existe algum tipo de cuidado que merece atenção para que a vida desses jovens sejam poupadas. Né? E se esse jovem hoje ele tem um problema, ele está mais suscetível a ter depressão, ele está mais suscetível a ter crise de ansiedade, ele está mais suscetível a desenvolver algum tipo de vício químico, isso é uma preocupação, né? Porque a minha geração passa por isso, tenho vários amigos que passam por isso, que têm essa situação, e me preocupa como que esse profissional vai chegar no mercado de trabalho, onde muitas vezes você tem que assumir muita responsabilidade muito cedo. Acho que vale até tirar essa máscara aqui, porque muitas vezes a gente coloca isso, né? Assumir a responsabilidade muito cedo. Poxa, o Breno não tem depressão, o Breno é perfeito. Não, longe disso. A rede social vai vender esse tipo de coisa. Né? Mas eu digo que todo mundo aqui tem suas batalhas, suas lutas internas, tem um relacionamento por trás, tem uma vida. Então, é esse tipo de coisa, Rodrigo, que eu acho que me preocupa dentro de RIG, de ver muitos amigos meus que estão entrando no mercado e se assustam muito fácil, muitas vezes têm uma dificuldade de compreender os processos, mas essa preocupação, felizmente, existem pessoas que pensam sobre isso, né? Eu acho que você sintetizou de uma forma muito interessante agora há pouco, falando assim, olha, eu acho que essa geração tem muito a agregar, são pessoas que tem os jovens hoje estão ficando milionários com a internet, fazendo coisas às vezes muito simples e que conseguem ter a atenção de milhares de pessoas. Mas por que não ter um equilíbrio, né, entre essa criatividade que a geração Z pode ter, entre a forma como a geração Z vê o mundo? Porque também não é só coisa ruim, a gente também tem muita coisa positiva para agregar. Mas é importante que as gerações anteriores, não só os millennials, mas as gerações antes dessas, possam colocar a geração Z ou eventualmente trabalhar em conjunto para que esse tipo de problemas se reduzam, né? E que você tenha ali um resultado muito positivo dentro da carreira dessas pessoas, e não só na carreira, né? Mas se você é um profissional, você está fazendo alguma coisa para alguém. Então, que esse resultado seja positivo também, né? E que a gente tenha uma devolução daquilo que é tudo potencialidade das pessoas para a sociedade no momento final. Então, isso é algo que eu confidenciei para você no jantar e é uma coisa que tem me preocupado bastante. Acho que tem que ter um movimento para que se emancipe a geração Z. Teve até um congresso que eu fui recentemente sobre comunicação política em Florianópolis e eu vi que tinha uma consultoria focada em comunicação política para a geração Z, porque nós seremos só no Brasil 30% do eleitorado. Então, isso vai pautar o debate público, né? Isso precisa ser pautado também. Não só para fins de eleitorado, tá? Mas essa geração Z é a geração que vai consumir algum tipo de serviço, é uma geração que não só vai se tornar stakeholder em algum momento, mas já são shapeholders, né? São pessoas que podem atrapalhar muito o processo ou podem ajudar muito o processo, dependendo da posição que você está se colocando. Então, isso é um dos primeiros fatos políticos assim que me chamam, fato social, na verdade, que me chamam muita atenção. E eu gostaria, de alguma forma, penso em alguma forma desenvolver algum projeto para que se emancipe a geração Z, para que cada vez menos jovens tenham esse tipo de problema e que possam lidar com toda a pressão e qualquer tipo de cobrança que tenha dentro de RIG da melhor forma possível. Até porque, né, Breno, se a gente for olhar
situação atual é muita coisa de inovação. Você falou de redes sociais, inteligência artificial, pode pegar carros autônomos, novos modelos de negócio, criptomoedas, fintechs, tudo isso passa, em algum momento, por uma análise de impacto regulatório ou por uma adequação do ambiente regulatório, de uma legislação que precisa se adequar. Toda inovação, ela precisa desse olhar de RIG em cima. Senão você tem lá um belíssimo modelo de negócio, na hora que você vai implementar, você tem recurso, né? Venture Capital, você captura lá uma grana, você monta uma equipe brilhante, porque tem cabeças fantásticas, a garotada pensa, bota todo mundo junto, na hora de você implementar, não pode porque, sei lá, o Banco Central não deixa, porque a legislação tal não permite. Então, quem é que vai moldar esse ambiente regulatório? É o profissional de RIG. Então, nada melhor do que ter na sua equipe esse equilíbrio, essa complementariedade da pessoa mais sênior, da pessoa mais nova. Eu acredito muito nisso, nessa diversidade, nesse sentido, das equipes de RIG. E se você for olhar para o futuro, ou, em outras palavras, se você está achando que já está complicado hoje, veja só, nos últimos 30 dias, eu acabei de assumir, não fez nem 30 dias, a presidência da ANIP, da Associação Nacional da Indústria de Pneus. De lá para cá, eu já me reuni com sindicalistas, já me reuni 3 vezes com o vice-presidente Alckmin, já me reuni com o governador da Bahia, com o governador de São Paulo, ou seja, em menos de um mês, a gente já rodou muitos stakeholders por causa dessas mudanças que estão acontecendo ali todos os dias. E se você for olhar, se a gente categorizar essas mudanças como externalidades, né, essas externalidades, seja de qual forma for, externalidade prevista, por exemplo, ano que vem tem eleição. Opa, daqui a pouco começa ali um pré-período eleitoral, vai ter um agito aqui, aquele prefeito, aquele governador, aquele candidato ali à presidência, como é que vai ser o cenário? A gente já tem isso previsto. Tem regulamentação da reforma tributária, isso está previsto também. Legal. Agora, tem a guerra que surge, uma pandemia que surge, um tarifaço que vem do nada ali, né, acontecer. Então, você começa a ver que essas externalidades, elas começam a trazer cenários mais complexos, e aí o pessoal coloca o nome VUCA, BANI, Pluto, como você quiser chamar lá, mas é cenário mais complexo, mais dinâmico para você lidar. Com um cenário mais complexo, o que acontece? As organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos, sociedade, etc., têm que se adaptar para fazer frente a esse cenário. E aí, essas organizações, elas começam a olhar para dentro e ver que áreas que elas precisam demandar, né, para atender isso. E uma dessas áreas é RIG. E aí, ao você olhar para a área e pressionar a área para ela responder, o que a área faz? Ela olha para os seus integrantes, para as pessoas, que somos nós. Então, você tem esse cascateamento de impacto que começa com as externalidades. E aí eu pergunto para você, pergunto para quem está nos ouvindo aqui, vocês acham que as externalidades elas vão diminuir de intensidade e de velocidade ou só vão aumentar? Só vai ter mais externalidade com mais impacto? É isso, tá certo? Então, já se prepara para isso. O que para nós, de uma certa forma, é muito bom, porque se eu conseguir ter essa preocupação que você está colocando, e não só para o jovem, mas para todos que atuam nessa área, de adaptabilidade, de resiliência, eu vou conseguir responder melhor. Porque o cenário está posto, essas externalidades só vão crescer. Então, isso é algo que eu preciso desenvolver para atuar daqui para frente em RIG. É uma aposta segura de que a gente vai ter que fazer isso. Exato. Né? Muito bom. Então, estamos chegando aqui já no final. Breno, eu queria abrir um espaço para você para reforçar o meu convite para o pessoal se inscrever no Jovens Talentos. Você pode até contar, eu costumo chamar você de um dos embaixadores do nosso Jovens Talentos do Anuário Origem. Então, reforça esse pedido para essa geração, para a galera que ainda não está numa posição de liderança, não é sócio, não é gerente, porque se tiver, é só se inscrever no Origem. A votação, vou dar um spoiler aqui, hein? A votação, ela já se encerrou e nós tivemos um recorde de votos. Então, mais uma vez, ano após ano, a gente está tendo um recorde de participação. Agora, o desafio é a gente ter um recorde de participação dos jovens, porque aquilo que eu falei, a gente colocou um banquinho ali, um lugar de fala, o jovem tem que subir e falar. Então, esse é o meu pedido, você pode reforçar,
para que quem se enquadra nessa categoria coloque lá a razão por que deve participar, né, deve estar no Origem. Esse grupo que vai ser inscrito vai ser selecionado por uma curadoria. Essa curadoria vai selecionar 10 nomes, e esses 10, aí sim, vão escrever um artigo que vai constar do Origem, com a foto e tudo, para brilhar lá no anuário junto com os demais participantes. E aí vamos ter 5 desses jovens lá no anuário. Então, eu queria que você reforçasse aqui o convite e aproveitasse e desse uma recomendação final. Aí sim, pegando esse gancho da sua preocupação com a geração Z e até a geração futura, o jovem que quer começar em RIG, o que ele precisa fazer e ter atenção? Então, são 2 coisas aí para a gente fechar. O reforço, na ordem que você quiser, mas o reforço para participar dessa oportunidade, que eu considero muito boa para o jovem estar no Anuário Origem, e essas recomendações aí especificamente para a sua geração e até a próxima que quer entrar em RIG, o que a pessoa pode fazer, pode te procurar lá no Comitê Jovem, o que eles podem fazer? Por favor, a palavra é tua. Perfeito, Rodrigo, obrigado. Bom, vou fazer um apelo aqui para os jovens para que se inscrevam, de fato, no Anuário Origem. Eu acho que o motivo principal que você deve se inscrever é isso, sim. A gente conseguiu conquistar esse espaço depois de muita luta, depois de muita insistência de alguns sêniores também, de quererem dar esse espaço para o jovem poder aparecer e poder se desenvolver, porque muitas vezes o trabalho na consultoria ele é muito entrincheirado, né? Eu falo muito com os colaboradores lá da empresa o seguinte, assim, cara, a importância de você estar lendo um DO hoje, eu só consigo pegar a informação que você está levantando para mim, seja 6, seja 7 horas da manhã, ela é muito importante para eu conseguir pensar numa tomada de decisão. Então, assim, todo o trabalho é milimetricamente pensado e tem uma razão e é muito importante. Então, essa é uma oportunidade para você aparecer. Breno, só leu o DO, mas assim, o seu trabalho é muito importante. Às vezes você deixou uma coisa passar ou você viu no setback, você conseguiu salvar uma conta por conta de uma decisão, um ato de ofício que você nem sonhava que ia acontecer, sabe? A melhor coisa é receber um tipo de reconhecimento por isso. A gente estava numa reunião, até acontecendo ontem, e falaram, olha, parabéns por esse movimento aqui, é uma conta que a gente está aprendendo ainda, né, sobre inovação e tecnologia, enfim. E aí por muito pouco isso não passou desapercebido, eu pensei, refleti, falei, time, faz sentido, não é gosto de falar que é um momento ágora, né? Que eu leio, eu penso, eu reflito sozinho, eu converso com algum IA para me ajudar, porque eu não sou especialista no tema, e eu jogo para a inteligência humana, eu falo para o time, e aí, time, vocês acham que isso aqui é importante? Não, cara, é importante sim, muito bem ter pego, então ouvir esse tipo de reconhecimento é importante. Mas as pessoas, o jovem em si, muito até com o momento que a gente vive nessa pós-globalização, né, de que todo mundo é uma possível pessoa jurídica, né, e tem que entregar bilhões de resultados, e o cara acorda 5 horas da manhã e malha, enfim, eu acho que existe essa pressão para que se consiga aprender, mas que se já apareça, né, que já esteja ali, todo mundo nasça CEO, bonito, cabeludo, forte, que tenha a família estruturada. Mas a grande questão não, as pessoas começam de algum lugar, né, e eu acho que esse lugar merece essa atenção que o Anuário Jovem traz para a gente. Então, esse primeiro reconhecimento ele é muito importante. Para mim, foi uma grande honra, porque, primeiro que eu não esperava receber, eu preenchi bem, acho que foi a segunda ou terceira ocasião que eu estava participando. E é muito bom, porque as pessoas acabam vendo seu nome, o pessoal mais sênior acaba se interessando, pergunta, se fica bem cotado no mercado, algumas pessoas acabam surgindo, falando, poxa, mas você trabalha onde? Você faz o quê? Você quer ficar no seu lugar que você está trabalhando? Enfim, então surge muita coisa, eu acho que isso é muito salutar, mas também é importante porque, como o nosso trabalho demanda uma criação de relacionamentos de qualquer estirpe, né? Seja no executivo, seja no legislativo, seja no privado, a gente não sabe onde cada um vai estar amanhã. O Rodrigo estava numa organização que cuidava do tema A, agora está no tema B. Eu, na consultoria, cuido de 5, 6 temas, mas amanhã eu posso enveredar para um deles, né? A gente não sabe onde vai estar. Então, claro. Acho que é quase uma bolsa de aposta ali quando você toma um café com alguém, você não sabe. E, às vezes, a pessoa que você conversou há 2 anos atrás assumiu a posição que é o stakeholder principal para você. Aí é bingo, aí é correr para a galera, né? Então... E um ponto
Um ponto nisso aí, um parênteses, não só para a própria comunidade de RIG, isso é importante, né? Passando lá e tal, tem uma vaga, vou chamar um jovem talento desse aqui, vai assediar ali, não tem jeito, vai aparecer. Mas o outro lado da mesa, como eu costumo chamar, também está de olho no Origem. Você pode ter certeza, isso nós tivemos essa colocação no ano passado, nós tivemos aí o ministro Padilha falando isso, tivemos o deputado Júlio Lopes participando, e eles falaram isso. Esse trabalho é muito importante para a gente saber com quem que a gente está falando. Então, o anuário é uma fonte também para o outro lado da mesa, para os nossos interlocutores. Imagina você estar lá sendo reconhecida, já falei com esse garoto aqui, esse Breno aqui é o cara bom. Não é? A melhor coisa que tem é quando... É engraçado isso, quando eu pego uma conta nova, ou às vezes troca alguma mudança de diretoria na conta de algum cliente, e a gente vai conversar com o stakeholder a primeira vez, e o cliente, eu não preciso falar nada, o cliente fala assim, não, esse moleque me perturba todo dia, já sei de tudo, já sei a pauta de vocês por causa dele, é bom porque eu não preciso falar, tá vendo o meu trabalho sendo feito. Né? E eu acho que o componente mais importante que isso é ter esse espaço internacional que a gente tem, que o anuário tem feito, né? Ao longo desses anos, eu pude, todos os colegas que pelo menos trabalham em DC, ou trabalham na América Latina e que trabalham até em Portugal com Public Affairs, com o Helgo, eu fiz questão de convidar para falar, pessoal, vocês têm que aparecer, a oportunidade de vocês aparecerem, de vir ao Brasil também, né? Porque tem uma grande cerimônia no final do ano, não só uma, né? Serão duas agora nesse ano. Desde o ano passado começou a ser duas, né? E eu acho que é muito importante, assim, de verdade, eu até pedi um pouco de licença para ser um pouco mais informal, mas é uma coisa muito simples, gente. É um parágrafo e um texto, sabe? A primeira fase é um parágrafo, a segunda fase é um texto. Então, assim, poxa, se vocês não têm, não é nem a capacidade, né? Mas é o interesse de fazer um parágrafo que muitas vezes pode ter um impacto gigantesco na vida de vocês, eu acho que vocês estão na profissão errada. Porque só merece viver o extraordinário quem assume risco, né? Tem até uma música que virou trend agora em relação a isso. Mas é isso, acho que... E também é um risco, desculpa, pouco, né? Você vai escrever meia dúzia de palavras aqui e ali e eventualmente vão te chamar para a gente dar um abraço em vocês, né? Com certeza. Não, Breno, estamos alinhados, é isso. Eu costumo dizer que o pessoal que não lê e também não escreve, ele não consegue desempenhar a RIG porque a gente volta naquele ponto do relacionamento. Você não consegue se posicionar, não consegue se relacionar. É aquilo que você outro dia falou, pô, li aquele seu artigo, gostei ou não gostei, ou ficou faltando esse pedaço, mas muito legal essa contribuição. Então, eu que vivencio não só a atividade RIG, mas como executivo, há muitos anos, eu tenho essa preocupação também, de estimular o pessoal a ler mais, a escrever mais e usar as ferramentas, sim, como a gente falou aqui também, mas de uma forma complementar, como você disse, com a inteligência humana. Né? Você pode usar artificial, mas usa humana também, que combinado, esse é o match perfeito. O pessoal de Harvard já falou para a gente, né, aquela pesquisa. O estudo do MIT saiu agora mostrando isso, gente. E não é muito difícil você pensar que isso pode acontecer. Você deixa de fazer algumas sinapses ali, você no longo prazo não vai precisar fazer porque alguém faz por você. Né? Então, assim, esse recado final para os nossos ouvintes aqui, que estão acompanhando o Origem Talks número 17. Agradeço muito, Breno, a tua participação. Agradeço pelas palavras aqui de carinho em relação à Origem, de reconhecimento ao trabalho do Origem, a sua convocação para os seus colegas jovens para participar, e fica aqui o nosso agradecimento, Breno. Seguimos juntos, nosso querido embaixador aqui do Anuário Origem Jovem, vamos continuar trabalhando para que essa presença que foi conquistada, ela só cresça. Então, o desafio está feito, vamos ter um número recorde de inscrições, e para isso a gente conta com você, que está nos ouvindo aqui e que tem essa oportunidade na mão. Corre lá, acessa o site anuarioorigem.com.br, tem lá o regulamento, encaminha por e-mail esse parágrafo com aquela temática, por que eu preciso, mereço estar no Origem, e depois, se for um dos selecionados, passa para a segunda fase, que é transcrever um texto ali colocando as competências do profissional de RIG do futuro, aquelas que o jovem já traz e aquelas que ele vai precisar desenvolver ali na frente. Breno, muito obrigado. Agradeço também aos ouvintes. Tivemos aqui um papo leve, bacana e cheio de insights para quem nos ouviu até aqui. Um grande abraço, até a próxima, pessoal. Obrigado. Falou, pessoal.